boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei quando você vai ver esse vídeo. Eu vou começar o nosso trabalho, que é do grupo 2, a importância da criação da lógica para a sociedade e os impactos que ocorrem no mercado de trabalho, nesse pensamento de lógica de programação. Beleza? Vamos lá. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre os hardwares, softwares e a programação. Um computador ele é formado por componentes físicos, com a parte externa do seu celular, né? A CPU de um PC, a memória, o mouse, enfim, né? Os meios pelos quais os sinais elétricos eles podem ser convertidos em informações e dados. Esses componentes são chamados de hardware e sua linguagem binária, que é a linguagem de máquina, que é composta por bits, que são aqueles zeros e uns, né? Acho que todo mundo já viu, né? Quando tem aquele monte de zero e um, assim, em sequência, assim, sabe? Meio negócio maluco. Então, os bits representam a ausência ou a presença de sinais elétricos, né? No zero que não tem e o um que tem. Agora, imagine utilizar o seu celular tendo que interpretar essas informações binárias. Seria impossível. Não impossível, mas seria difícil, né? E a gente sempre busca pela comodidade, né? Então, os celulares não seriam nada práticos. É por causa disso que existem os softwares. Ah, mas o que são os softwares? Eu vou explicar. Só um momento. O software é o meio pelo qual a linguagem de máquina, né, pode ser compilada ou interpretada através por códigos criados em uma linguagem que a gente tem mais facilidade, por exemplo, o português, o inglês, e também para imagens, cores, números, enfim. Uma série de dados que podem ser assimilados mais facilmente pelos seres humanos. Alguns exemplos de softwares são os programas de computador, por exemplo, o Word, o PowerPoint, Excel, etc. O Paint, e as aplicações para celulares, como a Play Store, App Store para iPhone, o Uber, né? Os sistemas operacionais, como o Android, o Linux, ou também o Mac da Apple. Também pode ser visto de forma simplificada como softwares gigantes que comportam outros softwares, né? Mas afinal, qual é a relação entre hardware, software e a programação? A programação é exatamente o que impossibilita a existência de softwares e, por consequência, a utilização mais prática dos hardwares. Então, é a programação que faz a ponte do hardware para o software. De forma geral, a programação é um processo de escrita, testes e manutenções de programas de computadores. Esses programas, por sua vez, são compostos por conjuntos de instruções determinados pelo programador, que descrevem tarefas a serem realizadas pela máquina e atendem diversas finalidades. O advento da programação está diretamente ligado à história dos computadores, e a primeira programadora foi uma mulher chamada Ada Lovelace, que escreveu um código para possibilitar a utilização da máquina analítica de Charles Babbage, uma máquina robusta, de difícil comunicação, considerada a precursora dos computadores eletrônicos atuais. Um século depois, os computadores ficaram cada vez mais fáceis de serem utilizados, e a programação foi ganhando cada vez mais espaço na criação dessas tecnologias. Mas para compreender de verdade do que isso tudo se trata, é importante conhecer dois elementos fundamentais que compõem todos os computadores modernos, que são o hardware e o software, assim como o Gustavo explicou. A partir de hardware e software, a gente entende o pensamento computacional, que vai muito além dessas duas partes citadas pelo Gustavo. Elas são comportamentais no nosso dia a dia. Né? O pensamento computacional ele é basicamente uma estratégia de modelar soluções e resolver os problemas da maneira eficiente, mais eficiente possível, né? Usando a tecnologia como base, né? Inicialmente, mas também ela pode ser utilizada no nosso dia a dia, né? Separando as etapas do que a gente faz, por exemplo, acordar, escovar os dentes, comer, etc. E por ter esse nome, muita gente pensa que a tecnologia, né, a programação, são as únicas maneiras de utilizar esse pensamento computacional, esse pensamento programador, né, das coisas que você vai fazer. E na verdade não. Resumidamente, esse pensamento computacional ele pega as suas capacidades criativa, crítica, estratégica e ele utiliza de maneira que você consiga resolver os seus problemas. E durante as realizações das nossas tarefas cotidianas, a gente costuma, mesmo que inconscientemente, né, utilizar essas mesmas estratégias lógicas, sequenciais, né, e repetições, enfim, para fazer as nossas funções, basicamente. Assim como você, ou como a gente mesmo comentou na aula sobre a receita de bolo, por exemplo. Ela pode ser pensada como um pensamento
computacional, né? Um comportamento, na verdade, computacional. Porque você segue uma sequência, você segue os ingredientes e a quantidade deles. Então, basicamente isso. Um dos campos onde o pensamento computacional é muito importante é na educação. O desenvolvimento desse pensamento é importantíssimo para a formação das crianças e dos jovens, porque muitas novas habilidades são obtidas com o desenvolvimento dessas capacidades, né? Existem até algumas metodologias específicas ligadas à ciência da computação, que é até chamada de STEAM, que é Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Porque ele visa desenvolver as habilidades de todas as ciências relacionadas à tecnologia. E o desenvolvimento dessas capacidades faz com que as crianças, desde muito novas, elas tenham a capacidade não só na programação, mas de organização. E que elas consigam se estruturar e se tornar adultos que tenham uma capacidade mais eficiente de resolução de conflitos, problemas, enfim. E essa metodologia que eu citei, ela foca na aplicação dos princípios ligados à computação, lógica, algoritmos, coisas ligadas à ciência, né? Desenvolvendo isso de uma maneira prática, que se torne mais fácil de compreender e mais fácil dessas crianças aplicarem no dia a dia. A importância de conhecer a lógica da programação não é apenas uma prática, mas sim é ótimo para quem quer ter a voz mediante a sociedade e praticar ela cada vez mais. Nós também vemos que a tecnologia vem crescendo gradativamente de dia a dia e que nós possamos também crescer juntamente com ela e com as suas evoluções. Hoje nós vemos que na nossa atualidade muitas pessoas sabem mexer e usar de vários aplicativos que existem na nossa atualidade, mas muitos não sabem projetar, criar e nem se expressar mediante esses aplicativos que existem no dia de hoje. E nós também vemos que com a lógica da programação isso é ampliado a cada vez mais. E também vemos que a área da informática é a que mais cresce no mundo todo, que mediante isso ela ensina a mexer em softwares e muitas coisas que são derivadas à tecnologia e à lógica da programação. Quem não aprender a programar será programado. A programação é uma das habilidades do século XXI e, de acordo com os principais especialistas em novas tecnologias, adquirir conhecimentos sobre programação deveria ser tão importante quanto saber ler ou escrever. Saber programar também é saber pensar. O aprendizado da programação estimula a criatividade, a autonomia e desenvolve o raciocínio lógico e a capacidade de resolução de problemas. Pesquisas apontam que apenas os 0,5% dos adultos são responsáveis por criar programas, enquanto os outros 99,9% são simplesmente usuários daqueles programas. Nosso mundo está repleto de tecnologia e por isso é tão importante saber codificar, não só para quem deseja se tornar um programador, mas também para todos que possam ver o mundo de novas maneiras, pois, nesta tecnologia, quem não saber programar vai ser programado.